Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das relações mais poderosas e, vamos combinar, polêmicas do nosso tempo. Essa dança entre o Estado e a economia. E olha, um aviso. Isso aqui não é uma conversa técnica cheia de jargão de finanças, não. É uma discussão sobre poder. Sobre quem, no fim das contas, define as regras do jogo. E tudo começa com essa pergunta aqui. Muitas vezes a gente trata a economia como se fosse o clima, sabe? Algo que simplesmente acontece que está fora do nosso controle. Mas e se não for bem assim? E se a economia for mais parecida com um jogo? Um sistema com regras que nós mesmos criamos e que justamente por isso a gente pode alterar. A verdade é que o Estado e o capitalismo são parceiros, digamos, inseparáveis. O Estado cria o campo, protege a propriedade, garante os contratos para que o mercado possa funcionar. E, em troca, a economia gera a riqueza que financia o próprio Estado. Só que essa parceria é tudo menos estável. Ela é definida por uma briga constante sobre quem realmente deve mandar. E essa é a grande questão. Deixar o mercado em paz ou intervir para dar uma guiada? A resposta para isso não é única de jeito nenhum. Na verdade, ela deu origem a 3 grandes modelos de Estado que moldaram o mundo moderno. Vamos conhecer o primeiro deles. Ok, vamos mergulhar no primeiro modelo. A ideia do Estado liberal, que ficou mais conhecido por uma metáfora bem famosa, a do vigia noturno. A filosofia aqui é bem direta. A economia de mercado, se deixada em paz, encontra o próprio equilíbrio. Qualquer intervenção do governo só atrapalha. Então, o Estado tem que fazer o mínimo do mínimo. Agir só como um guarda, um vigia mesmo, que garante a ordem básica para que as trocas aconteçam livremente. E as funções desse Estado são bem poucas, como dá para ver. Segurança, proteger a propriedade, garantir que os contratos sejam cumpridos e um sistema de justiça para resolver conflitos. E ponto final. A filosofia é: o Estado não se mete na economia. A crença fundamental é que a busca do interesse individual, por si só, vai levar ao bem-estar de todo mundo. Essa pergunta nos leva direto para o problema histórico desse modelo. A teoria soa elegante, mas a realidade se mostrou bem mais complicada. Pois é, a história acabou sendo uma juíza bem dura para essa ideia de mercado que se regula sozinho. Crises cíclicas devastadoras, como a Grande Depressão de 1929 e a crise financeira de 2008, mostraram que, quando deixado por conta própria, o mercado não criava equilíbrio. Pelo contrário, criava instabilidade, desemprego em massa e colapsos sociais. E foi a partir dessas falhas que surgiu um modelo completamente diferente, uma reação direta. Se o tal vigia noturno não era suficiente, talvez a sociedade precisasse de algo bem mais ativo. E essa metáfora do jardineiro é ótima, porque ilustra perfeitamente a mudança de filosofia. O Estado social não fica só olhando, ele intervém, ele regula, ele poda o que não está funcionando e cultiva o que é preciso para que todo mundo possa florescer, não só os mais fortes. Tá, mas na prática, como é que isso funciona? Basicamente, o Estado social age em 3 frentes. Primeiro, ele entra em cena para estabilizar a economia e impedir aquelas crises cíclicas. Segundo, ele para de ser um mero espectador e passa a fornecer serviços essenciais como saúde e educação para todo mundo. E por fim, ele equilibra a balança, protegendo os trabalhadores com direitos tipo salário mínimo e limite na jornada de trabalho. E aqui está a ideia central, capturada nesse conceito: desmercadorização. A palavra parece complicada, mas a lógica é simples. Significa garantir que a sobrevivência e a dignidade de uma pessoa não dependam só do mercado. É a ideia de que ter acesso à saúde, à educação ou a uma aposentadoria decente deve ser um direito, não um produto que se compra se puder pagar. Mas lá pelos anos 70, surgiu uma reação política poderosa contra o Estado social, que resgatou as ideias liberais, só que de uma forma muito mais radical. Esse movimento, liderado por figuras como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, promoveu uma receita global: privatizar empresas estatais, desregulamentar a economia e cortar serviços públicos. A grande promessa era mais eficiência e a volta da liberdade do mercado. Só que aqui a gente encontra um paradoxo fascinante. Para conseguir implementar esse programa de Estado mínimo, o neoliberalismo precisou, na verdade, de um Estado extremamente forte e interventor. Pensa bem, para privatizar estatais, enfraquecer sindicatos, cortar direitos, isso exige um poder estatal imenso, né? Um poder capaz de vencer a oposição da sociedade. E a crise de 2008 escancarou essa contradição de um jeito brutal.
Quando os mercados financeiros entraram em colapso, o Estado não ficou de braços cruzados, não. Ele interveio massivamente para salvar os bancos privados com dinheiro dos contribuintes, o que fez aquela expressão socialismo para os ricos voltar com tudo. O que nos leva de volta à pergunta fundamental, que está por trás de todos esses modelos. No fim das contas, quais interesses o Estado está realmente servindo? E a resposta, como a gente pode ver, varia demais dependendo do modelo. O Estado liberal, focado na propriedade, acaba servindo principalmente aos donos do capital. O Estado social, com seu foco em redistribuir, busca servir a população como um todo. Já o Estado neoliberal, apesar de todo o discurso de liberdade, na prática acaba servindo às elites financeiras, socializando os prejuízos e privatizando os lucros. Então, a conclusão mais importante é esta. O jeito que a gente organiza a relação entre Estado e economia não é uma ciência exata, não é uma questão técnica. É o resultado de escolhas, de valores políticos e de disputas de poder sobre o tipo de futuro que a gente quer construir. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se as regras desse jogo econômico são de fato escolhas humanas, e a história já nos mostrou diferentes caminhos possíveis, a questão que fica é: quais regras a gente vai escolher para enfrentar os desafios do nosso tempo?